dance by the water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by the water neath the Mexican sky. Drink some margaritas by a string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Olá pessoal, saudações condominiais. Estamos aqui mais um episódio no ar, o Edifício Podcast, dia de feriado, Consciência Negra, mas a gente não vai falar sobre essa data tão importante para o Brasil não. A gente vai falar sobre saúde ambiental do condomínio e, consequentemente, sobre controle de pragas. Perfeito. Esse tema, como a Sara já falou, é muito importante e a gente tem uma série aí de curiosidades para a gente esclarecer um pouco aqui. Tenho certeza que vai ser proveitoso para vocês. E a gente vai, né, Nina, falar Isso. Um cara que é muito especializado na área, né, Nina? Isso, Hugo, da Clean, controle de pragas, há mais de 20 anos no mercado, né? E o síndico, os gestores e também moradores têm que zelar pela própria saúde, como também do coletivo. Seja muito bem-vindo, Hugo. Pessoal, Prazer muito estar obrigado. por aqui. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra. Campina Grande é uma cidade maravilhosa. Eu adoro vir a Campina a trabalho, a passeio. E é um prazer enorme estar por aqui. Espero que a gente tenha aí uma tarde maravilhosa. Proveitosa. Sim. Perfeito. Hugo, na verdade, assim, a gente falou sobre de uma forma geral. Não está no ar. Estou aqui. Mas não está no ar, Caio. A gente estava começando aqui a falar sobre ti, mas eu queria também não somente saber um pouco mais sobre tua trajetória profissional até chegar nesse ramo de dedetização e também falar da empresa, né, da Clean. Então, eu gostaria de saber qual é a tua trajetória, qual é a tua formação, qual é o teu direcionamento e o que é que
como é que a Clean atua hoje em dia? Legal, Matheus, vamos lá. Eu estou no ramo de controle de pragas há 20 anos, né? Eu com 18 para 19 anos tive a oportunidade de trazer para Paraíba uma marca muito conhecida do controle de pragas, que era a F-Genes, né? Era a maior empresa de controle de pragas do Nordeste e a terceira maior empresa do Brasil. Em 2005, aproximadamente, a gente trouxe essa marca para Paraíba. Inicialmente atendíamos João Pessoa e Campina Grande. A gente atende o Partage Shopping hoje, que era o Boulevard, né? Desde essa época. Então, faz mais de 20 anos que a gente atende o shopping aqui da nossa cidade. E a coisa foi acontecendo, né? A F-Genes era uma empresa muito conhecida a nível Nordeste. Logo com 3, 4 anos de operação na Paraíba, a gente se tornou a maior empresa do segmento. E em 2016, essa empresa ela foi vendida. A gente tinha uma parceria com os sócios. Até hoje eu tenho um sócio que é fundador da F-Genes, mas a operação com o nome F-Genes foi vendida em 2016 e ficamos em uma situação que teríamos que tomar uma decisão, né? Ou eu venderia meu negócio junto com a venda da F-Genes, ou a gente partiria para uma marca própria. E aí, na época, eu entendi que o Nordeste, de forma geral, mas principalmente a Paraíba, ela merece, ela tem tamanho e necessidades de ter uma empresa do sangue do nosso sangue, né? O que a gente vê muito no mercado de serviço, principalmente, é que empresas multinacionais ou empresas que não têm um diretor, um dono à frente, ela acaba perdendo o atendimento ao cliente que o nordestino ele tanto preza, né? Sim. Acho que eu como um cliente, para mim é fundamental ter o telefone de alguém que resolva. Eu vou comprar qualquer coisa, um serviço, e é muito ruim. Eu nunca vi uma coisa tão ruim como a gente ficar em 0800, né? Sim. Com aquela musiquinha. Quem nunca passou por isso? Tô falando de chatbot. Então, foi baseado, né, nos pilares que a gente entende que traz qualidade. A gente resolveu fazer a Clean. Então, a Clean, ela nasce, a marca Clean, ela nasce em 2019. A gente passou por um processo de desenvolvimento, então você me perguntou minha formação, né? Eu sou formado em administração, tenho uma pós-graduação pela FGV de gestão empresarial, tenho vários outros cursos também, e eu costumo dizer que eu sou meio que viciado em ter consultores, né? Então, Ótimo vício. eu já passei por uma consultoria muito interessante de business coach. A gente trouxe um business coach para dentro da empresa para trabalhar o desenvolvimento das pessoas, a estrutura de como a gente cuida do nosso time, né? Trouxe também uma consultoria, isso lá em 2017, 2018, uma consultoria de qualidade. A gente trabalhou os macrofluxos, os descritivos de cada função. Então, a gente organizou a empresa e, por fim, fizemos um trabalho que até hoje a gente faz, que é um trabalho de marketing, né? Então, a marca Clean nasce de um sentimento, né, da diretoria, de ter algo paraibano, algo nosso, que a gente passe os nossos valores, né? Eu, quando fui fazer a marca, eu conversei com o pessoal de marketing, né? E eu disse, olha, a Clean não é uma empresa de matar rato e barata. Nós prestamos um serviço que leva saúde, tranquilidade e bem-estar aos ambientes. Perfeito. Eu entendo, e de fato esse é um entendimento da gestão da Clean, que o controle de pragas, ele é um parceiro estratégico, né, das empresas e dos condomínios, né? Então, você não vai ver nada na comunicação visual da Clean referente a mate ou a insete, extermine. Se você entrar no nosso site, não tem uma barata viva.
A gente trabalha mostrando o que a gente quer entregar, né? Ora, se eu trabalho com controle de pragas, tudo que um cliente que contrata o controle de pragas quer é não ver barata, não ver rato, não é verdade? Pode até acontecer, mas o objetivo é que a gente não tenha esse contato visual. E aí quando você entra no site da empresa para pegar uma informação, para levantar algum tipo de documentação, a primeira coisa que você vê é uma barata viva lá, asquerosa, olhando para você. Então, prevenindo doenças que os insetores trazem e levando saúde e mantendo a saúde. exatamente. No caso, a visão em si é justamente isso. Entrando para o nosso foco de prevenção, saúde, responsabilidade da sindicatura, o tipo de prevenção, certo? Que vocês passam para o condomínio. No caso, vocês fazem trimestral, semestral e anual, né? Existe também o trabalho contínuo, como você falou no É o início. plano contínuo. Plano contínuo. Então, explica para a gente como é a forma de controle de praga de vocês. Vamos lá. Só um adendo antes, só para Certo. finalizar, né? A Clean hoje é uma empresa que está em Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Nós somos líder de mercado na Paraíba. Sim. Nós fizemos questão, Nina, de ter uma empresa em Campina Grande. Campina Grande para a gente é uma empresa que faz parte da nossa história. É uma empresa, uma cidade que faz parte da nossa história. Eu, pessoalmente, gosto muito dessa cidade. E a gente fez questão de ter uma sede aqui em Campina Grande, né? Sim. Então, eu quis frisar, e nós somos, Sim. inclusive, a maior operação aqui de Campina Grande também. Mas Eles esse tiveram. pessoal de Campina Grande aí, então, valoriza. É uma empresa que está valorizando a gente aqui. Então, cuidado. Inclusive, eu já conheço, né? Já fizeram visitas ao condomínio de Ivan, já vi informações sobre isso. E eu vejo muito benefício, né, desse serviço, principalmente pela manutenção de ter um condomínio selado e protegido. Maravilha. Sobre sua pergunta, né? Controle de pragas, principalmente em condomínio, porque a gente precisa entender que o controle de pragas, ele trabalha levando saúde, tranquilidade e segurança para os moradores, né? Vamos entrar agora em condomínio bem específico. Tá. A periodicidade, Nina, ela depende muito da realidade do condomínio, né? Antigamente, os condomínios eles tinham um certo padrão. A estrutura era normalmente apartamentos grandes que as famílias ficavam dentro dela e as áreas comuns dos condomínios era só de trânsito. Você tinha ali um estacionamento, nos melhores condomínios tinha um salão de festa, né? Mas o tempo foi passando e os condomínios foram mudando. Hoje nós temos os famosos condomínios clube, né? Os apartamentos diminuíram e as pessoas começaram a frequentar o condomínio. Então, a periodicidade adequada do controle de pragas, ela vai depender muito do tipo de condomínio, da quantidade de moradores que existem, do entorno que ele está envolvido. Então, eu sugiro normalmente que a gente faça uma análise técnica, né? A Clean, nós temos soluções para todos os tamanhos de condomínio, para todos os orçamentos, né? A gente sabe que condomínio você tem todo um processo de orçamento, diagnóstico, enfim. Mas eu entendo que como nós somos uma empresa com área técnica, controle de pragas é uma área técnica, a gente trabalha com inseticida, pode gerar riscos, as pragas elas podem trazer doenças, malefícios, né? A gente estava até conversando agora, não foi, Matheus? Matheus trouxe uma informação muito interessante. Sim. Que 30%, né? 30% das doenças que a gente geralmente tem, elas são causadas por pragas urbanas, né? Rato, barata, Baratas. formiga. Então, de fato, a gente, enquanto gestor de condomínio, né? Puxando um pouco mais para o lado do edifício, a gente tem uma responsabilidade muito grande de justamente contratar pessoas e empresas qualificadas, né? Para a gente conseguir entender melhor e atuar de forma mais precisa na saúde do pessoal, né? É interessante.
E aí, falando de periodicidade em si, eu gosto muito de falar de um produto que nós temos, que é o plano contínuo de controle de pragas, né? Vamos lá, vamos ver um cenário, né? Vocês todos trabalham com condomínio e todo mundo que mora em condomínio já viu aquela cena do controlador de pragas chegar, fazer a aplicação do produto na rede de esgoto e aparecer aquela quantidade enorme de baratas. Aumenta, né? Né? É verdade. E aí o morador leigo, ele diz, poxa, que serviço legal, a gente está resolvendo todos os problemas. Né? Um plano contínuo, um trabalho adequado no condomínio, trabalha para que esse problema ele não exista. Tá? A gente precisa entender que as pragas, elas normalmente, baratas, escorpiões, até os roedores, eles têm hábitos noturnos. Então essas pragas, elas não convivem no meio do condomínio em horários que a gente normalmente está transitando. Né? Logo cedo, na hora do almoço, 6, 7 horas da noite. Essas pragas, elas saem para se alimentar de madrugada, tarde da noite. E essas pragas, elas passam por cima do brinquedo, né, que seu filho brinca. Ela sai, passa por cima da bancada gourmet do condomínio. Eu já vi escorpião dentro da piscina. Do tá vendo? condomínio. Escorpião É nada muito à toa. perigoso, né? Ah, E aí é um surto psicótico no condomínio quando vê qualquer escorpiãozinho. Aí já pergunta logo, como é que tá a dedetização do condomínio? Tá em dia? você pode perceber, Sara, que quando tem um incidente com praga, mexe com todo mundo. Né? É um serviço que mexe com o conforto, que mexe com a tranquilidade. Qual é o pai que não se preocupa, né? com um escorpião no seu prédio onde seu filho brinca? É verdade. Eu particularmente, eu não moro em condomínio, mas assim, eu já fico temerosa, porque tem um bebê que está começando a se desenvolver e todo buraco que ele vê, ele quer estar mexendo. Então, assim, realmente é uma preocupação que a gente tem que ter, independente se você mora em condomínio, se você mora em casa, mas qualquer espaço que pode ter proliferações de pragas, né? A gente tem que se preocupar de forma contínua mesmo. Né? Então, você está me falando pra gente aqui que o correto seria fazer de forma contínua. Ou tem, assim, alguma normativa que diz que precisa fazer em quanto tempo esse controle? Em locais que se manipula, fabrica ou estoca alimento, ou seja, não é no condomínio, em restaurantes, supermercados, indústrias, distribuidoras, existe sim uma normativa que obriga essas empresas a fazer um plano contínuo. Sim, porque Ratatouille só deixa na Disney. Não é? Ratatouille só na Disney. Não dá pra arriscar, né? Imagina a situação daquela. Não dá. E condomínio não tem de fato uma lei, mas maior do que a lei é a saúde da nossa família, a nossa Isso. própria saúde, né? Sim. Eu tenho um filho de 6 anos e uma filha de 4. E faz 6 anos que eu frequento brinquedoteca. Brinquedoteca é um local altamente propício que você tenha problemas, né? E um plano contínuo, ele diminui muito o risco disso acontecer. Interessante, né? Porque, por exemplo, a gente acha, vai aparecer barato no quê? Na garagem, vai aparecer escorpião, sei lá, num canto assim de difícil acesso, né? Mas a gente precisa justamente ver que até esses ambientes onde a gente tem maior circulação de pessoas pode ter também, não Sim. E é como você falou, né? E a gente não para pensar nisso, mas é bom pensar nisso. De noite a gente dorme e à noite ele sai. Então a gente não sabe se passou um rato, uma barata, né? Um escorpião ficou escondido. Então a gente não tem como saber. Então a única sensação, né, de segurança, que não vai ser, acho que 100%, né? Que às vezes até de outros locais, porque se fizer no condomínio e não fizer no vizinho, eles vão vir de todo jeito. Exatamente. Então, é fazer esse plano contínuo. Então, fica a sensação e sempre ficar de olho, né? Nesses roedores. Exato. E vale uma ressalva, pessoal, que não é só a obrigatoriedade para o condomínio. Você que mora em condomínio também, você precisa fazer esse controle dentro do seu apartamento, porque aí a eficiência vai ser muito maior. Verdade. Porque a gente tem um entendimento que a praga está nos estacionamentos, né? Porque quando a gente fala controle de pragas, a gente está falando de uma forma geral de várias pragas. Mas se a gente for tratar praga por praga,
A gente tem um tipo de barata, que é a periplaneta americana, a famosa barata de esgoto, que ela está muito presente nos estacionamentos, né? Aquelas pretonas, né? Aquelas. As Deixa eu ter um pavor de vermelhas, aquelas barata. Tem as asquerosas feosas, que- certo. Porque tem uma... Mostra a imagem. É, eu tenho um pavor de barata. Tem aquela barata. E tem aquela barata grande, aquela que por barata d'água, que Então, geralmente essa barata é de essa, né? coqueiro Esse também. também. É. Que parece E a mais francesinha? em inverno, no tempo de inverno, né? Então, essas baratas, vamos chamar de barata de esgoto, que é um nome popularmente conhecido, né? Que é a periplaneta americana, ela é uma barata que ela se reproduz muito em rede de esgoto. Então, o que é que a gente faz com o plano contínuo? A gente mantém um ambiente com a pressão de infestação. O que é pressão de infestação? É a quantidade de praga viva e praga adulta de fora para dentro. Você está dentro da rede de esgoto, quanto mais barata tem ali, mais fácil é ela sair para procurar alimento, né? Então, em um condomínio, quais são as pragas mais corriqueiras, né? Nós temos os roedores, que a gente trabalha com a manutenção de porta-iscas, então é instalado, você já deve ter visto nos supermercados, nos hotéis, no próprio shopping, a gente tem essas caixas, são iscas de passagem, então a gente monitora o condomínio todo. O roedor, se ele entrar no condomínio, ele vai ter contato com o raticida, ele não se instala. Tem a Blatella germânica, a periplaneta americana, que é justamente a barata de esgoto, e a gente fazendo um trabalho mensalmente ou bimestralmente, dependendo da estrutura e da necessidade do condomínio, a gente consegue manter a pressão de infestação baixa na rede de esgoto dessas baratas americanas, ou seja, todas as aplicações não vai sair aquele enxame de barata, né? Então você não está convivendo diariamente com aquela barata. E tem as outras pragas, que são pragas menores, pragas de ambiente interno, são as formigas doceiras, né? A gente chama vulgarmente de formiga fantasma, né? Sim. Porque você não está vendo formiga nenhuma, bota um bolo, ela aparece de todo lado Desse jeito. E faz uma festinha, né? e faz uma Coletivo. festa. E tem a famosa francesinha, que aí sim é a Blatella germânica, é uma espécie de barata bem mais complexo de se controlar, uma barata que ela fica em frestas, em fendas, e normalmente em condomínio ela está presente onde se alimenta, né? E aí você tem brinquedotecas, você tem área gourmet, área de festa, a própria área dos porteiros, né? Que eles se alimentam, todo mundo ali anda com lanche, né? Então, são tipos de pragas diferentes, né? Tem o próprio escorpião, que é uma praga perigosíssima, que tá também o escorpião, quando eu iniciei no controle de pragas, a gente não tinha problema de escorpião em cidade. Escorpião era uma praga de entulho, era uma praga de pedras, era uma praga que ficava em locais que não eram locais que normalmente a gente tinha em cidades. Eles, ao longo do tempo, foram se adaptando. Eles começaram a se adaptar à rede de esgoto, e o escorpião é o predador natural da barata. Então o escorpião, na hora que ele se adapta à rede de esgoto, ele tem o alimento dele perto. Então se você não faz o controle de um plano contínuo, você vai ter ali uma rede de esgoto muito propícia para escorpião, né? Sem Perfeito. esquecer do mosquito, né? Mosquito, que o mosquito vai traz dengue, chikungunya e a família dos mosquitos, né? Mosquito, Então, mosca também, né? mosca que traz diarreia, enfim. O quanto esse detalhe, que não é detalhe, né? Esse detalhe que eu digo assim, esse controle contínuo faz a grande diferença na vida e na saúde do pessoal, né? Vamos lá. Os insetos alados, né? Mais comuns são mosquitos, muriçocas e moscas. São insetos que trazem doença, trazem malefícios, mas o mais importante para um condomínio é que a gente diz que são pragas de conforto, né? São pragas que, você fazendo um controle, você traz o conforto para o morador. Sim. Né? Então, por mais que você tenha um mosquito que ele não esteja contaminado, que não vai lhe passar nenhuma doença, é muito desconfortável, é muito incômodo, né? A gente,
Hoje a gente tem uma operação muito grande na área de Porto de Galinhas, em Pernambuco. Porto de Galinhas é uma cidade bem específica, porque eles têm um mangue por trás da praia e é um local que existe uma infestação altíssima de muriçoca. E os condomínios de lá são condomínios de altíssimo nível, né? Então, os moradores, eles compram casas de 3 milhões, 4 milhões, enfim, para passar final de semana. E imagine uma pessoa que faz um investimento desse, tirar o sábado para descansar e passar o sábado matando muriçoca. Então, Complicado. a gente desenvolveu lá, eu estou falando de Porto, né? Porque a gente desenvolveu lá um tipo de tratamento que a gente leva conforto para esses condomínios. Legal. Aplicações, com tempo espaçado. Em João Pessoa nós temos também alguns serviços desse tipo e Campina Grande também. Mas são pragas que a gente consegue trazer conforto para os moradores, né? Que normalmente no condomínio, no trato normal, isso não é trazido, né? O condomínio está do lado de uma mata, tem problema de muriçoca, vai fazer um orçamento. A maioria dos condomínios na Paraíba, de uma forma geral, faz serviço a cada 6 meses, a cada 3 meses. E, de fato, aí você não consegue controlar a muriçoca. Então, existe um conceito já que não se tem serviço eficaz para muriçoca. Sim. Tem. O que é um serviço eficaz para muriçoca? Não é um serviço que você vai passar a ver 0 muriçocas. Isso realmente não existe. Mas em um ambiente que você que você convive ali com 50 muriçocas, você vai conviver com 2, com 3, com 5. Então o conforto ele chega. Isso é possível. Isso a gente tem tecnologia, equipe treinada, e a gente consegue levar essa qualidade e esse conforto para a vida das pessoas de uma forma geral. Perfeito, muito legal essas inovações. E é uma coisa até que eu mesmo tinha essa visão de que muriçoca é um negócio difícil, né? De conseguir resolver. É difícil. Exatamente. É difícil. Opa, desculpa. Não, tranquilo. Difícil de conseguir resolver. Então, é muito interessante ver que justamente a indústria, né, a área de detetização, a gente está conseguindo ver justamente avanços. Então, quem tiver interesse, né, em solucionar esse tipo de problema, que de fato é muito interessante, é só entrar em contato com o pessoal da Clean. Além disso, uma coisa que você comentou e que eu achei muito legal de tirar essa dúvida para o pessoal. Porque, como você comentou, lá em Porto de Galinhas, condomínios horizontais, né? É. Então, a gente pode justamente pensar, condomínio vertical talvez seja mais fácil. Existe, de fato, essa facilidade? É algo mais custoso de tratar um condomínio horizontal? Ou a forma de vocês de lidar é a mesma? Como é que funciona? Então, depende muito de caso a caso. Se é horizontal ou vertical, claro, é óbvio que tem uma mudança na estratégia, né? Mas o conceito é o mesmo. Depende mais, o que vai fazer uma diferença maior, Matheus, é se o condomínio ele tem área verde, se não tem área verde, como é a tubulação de esgoto dele, como é a água parada que ele tem, o entorno, quem são os vizinhos, se ele está perto de um mangue, se ele não está perto de um mangue, né? O conceito, de uma forma geral, para condomínios horizontais e verticais, ele segue o princípio de diminuir a pressão de infestação, né? Fazer um controle bem efetivo nas áreas de trânsito e nas áreas nas áreas comuns, de uma forma geral, né? E num condomínio vertical você tem fosso de elevador, você tem os shafts, e para muriçoca em específico, falando um pouco de inseto alado, de fato, o horizontal ele traz um pouco mais de dificuldade, né? Mas, de uma forma geral, não se tem muita diferença, não. A gente consegue levar o controle para os dois tipos. Dou por vista quem mora em Manaus, ali naquela parte da Amazônia, Pois é. que deve ser complicado, viu? Uhum. É verdade. Eu não conheço a realidade de lá, mas deve ser complicado.
E aconteceu um exemplo, né, um caso lá no condomínio que eu trabalho, com formiga. O pessoal fez a manutenção de fachada e quando foi olhar, tinha um buraco lá, né, que a gente pensava que era da estrutura do prédio. Deixa que era formiga comendo a junta de dilatação. E quando ele abriu, tinha dentro da estrutura do prédio. Quando eles tiraram a junta, foram que viram o foco de formiga. Eu não sei como é que a formiga consegue comer areia, fazer esse buraco de formiga. É interessante analisar, né? Tem que ver qual é a espécie da formiga, tem que ver qual é o produto que eles conseguiram estragar, né? Mas muito provavelmente ela não consumiu. O que ela fez foi um trabalho natural que a formiga faz, que é abrir dutos. Então, não sei Sim. qual é o material, teria que ver. Era a junta de dilatação. Provavelmente Do era prédio. alguma coisa arenosa que ela conseguiu Sim. ir deslocando. A junta de dilatação, ela naturalmente ela precisa ter um espaço para o prédio trabalhar, né? A gente sabe disso, é para isso que ela existe, então ela não pode ser hermeticamente fechada. Então a formiga deve ter usado esses espaços. Eu brinquei agora há pouco com a formiga fantasma, né? E de onde ela aparece normalmente em cozinha? Acho que todo mundo aqui já viu a aplicação de um azulejo de parede, né? Normalmente o pessoal bota C3, que é aquela massa, né? Isso, a massa. E a massa ela fica com os riscos. Então a formiga ela aproveita o espaço no rejunte e entra e faz a colônia dela dentro desses espaços que existem atrás dos azulejos. Por isso que a gente não vê. Pois Tá é. vendo que interessante? Como elas são. Exato. A formiga é mais perseverantes. inteligente do que qualquer outro ser humano que a gente possa conhecer, viu? Exatamente. E assim, eu acho que a gente tá tirando tanta dúvida aqui, o papo tá tão interessante, mas a gente não pode esquecer que justamente a gente tem parceiros aí que estão justamente apoiando esse papo, não somente a Clean aqui dando justamente as novidades aqui em relação ao segmento de dedetização para a gente, mas a gente tem um parceiro muito importante que é justamente na área de administração do condomínio, então gestão condominial. A gente tem a Confiance, né, representada por Felipe aí, Isso. que tem uma expertise gigantesca aí em relação à área condominial. E quem tiver precisando de uma administração, de algum serviço de gestão em relação a isso, entre em contato com o pessoal da Confiança, que eles vão ter o maior prazer em conversar com vocês. São 10 anos, viu, gente, de experiência, 10 anos no mercado. Então, você gestor que busca um auxílio, né, operacional e prestação de contas e boletos, a Confiança é a administradora certa. Como também a Ana Elevadores, certo? Nosso parceiro também, e profissionais com a manutenção de elevador, sua segurança de elevador, que o elevador ele é um dos equipamentos mais seguros do mundo, né? Isso. E a Ana ele garante essa manutenção, poucas horas de serviço, que isso é um fato que garante que eles fazem a prevenção corretiva e preventiva de forma eficaz. Atitude Serviços. Atitude Serviços trabalha com terceirização de mão de obra, certo? Qualificada para o seu condomínio. Então, você que está tendo um dor de cabeça no controle de funcionários, de alguma situação que está trazendo para você, sim, um trabalho com conforto, um trabalho feito com excelência, a Atitude Serviço vem com essa qualificação que, de fato, que a gente precisa hoje estar dentro dos condomínios. Perfeito. Além disso, a gente tem a PlanServe, né? Então, se você está querendo trazer essa visão aí de segurança ao seu condomínio, quer implementar uma portaria virtual, quer fazer um sistema ali de segurança, entre em contato com o pessoal, entre em contato com o Mohamed, né? Que ele vai justamente ver todo esse suporte aí, fazer um planejamento legal para o seu condomínio e atender às suas necessidades e à necessidade de todo o pessoal aí do edifício ou do residencial de vocês em relação a essa questão. Além disso, eles trabalham com terceirização de serviços e também
com limpeza de pisos, né? Manutenção de pisos. Então, eles têm máquinas lá super diferenciadas ali para conseguir atender às necessidades do pessoal. Aproveitando também, vou falar aqui da Diamante Garantidora, né? A figura ali de Alberto e de Cislaine. Eles são pessoais, assim, extremamente humanizados e levam isso para dentro da empresa deles, justamente até pela necessidade do serviço de uma garantidora, né? A gente tem justamente um tema muito sensível, então se você está precisando lidar melhor com relação aos seus inadimplentes, se você quer estabilizar a fonte de receita do condomínio, então entre em contato com o pessoal da Diamante Garantidora, uma empresa super renomada aqui na região do Nordeste, que eles vão com certeza ter o maior prazer também em poder estar falando com você. Mendintec. Mendintec é uma empresa responsável por fazer individualização de água e de gás. Eu trabalho com a Mendintec há algum tempo. Eles fazem apenas a leitura, né? A gente está já numa fase deles ficarem também com a cobrança. Então, você que tem dor de cabeça com inadimplência de gás e de água do seu condomínio, a Mendintec ela é uma empresa especializada, é a escolha inteligente, como é o slogan deles, para auxiliar você, síndico, nessa demanda e retirar essa inadimplência que existe em vários condomínios na região. Invictus Manutenções, né? Como falamos aqui de fachada, foi a Invictus, inclusive, que descobriu esse foco de formiga lá na fachada do meu prédio. Então, eles fazem manutenção predial, como também lavagem de fachada, certo? E agora inovação com instalações de caixa Smart. Nós essa semana colocamos o corte dessa novidade da Invictus Manutenções. E também não podemos esquecer da OKO Mini Mercado. Condomínio hoje em dia, né, quer Sim. Praticidade. Todo mundo quer praticidade. Mini mercado então, é tendência. Mini mercado é a tendência nos condomínios e na vida, né? Você não precisa sair. Então, o mini mercado, ele é a praticidade do seu condomínio e garante para atender às suas necessidades, seja qualquer hora, 24 horas eles estão ativos, com monitoramento, né, e com regulação dos materiais. SM Piscinas, Samuel trabalha também comigo, eu tenho muita satisfação de tê-lo como parceiro. Samuel é o único piscineiro que eu conheço nessa região que faz questão do teste do pH, da qualidade da água da piscina. Então, isso é um diferencial. E fora que ele também fornece os produtos, através da qualidade da água, ele mostra quais os produtos que a piscina do condomínio está necessitando. Então, isso é um diferencial na gestão do condomínio. Então, Samuel Piscinas, escolha também inteligente. E o preço que cabe no bolso, detalhe. Exatamente. Também faço compras a Samuel e nosso financeiro melhorou bastante, porque tem qualidade, como também tem preço. Não vamos esquecer a Camel, né, que é de material de limpeza. Camel, ele trabalha e entrega material de limpeza para o seu condomínio. Então, mais uma praticidade. Precisou de material, corre, chama o Felipe e a Camel te atende. Se interessou por esses nossos parceiros, onde procurar? Então, você procura justamente nas nossas redes sociais. A gente tem justamente a divulgação, a gente tem toda a parceria ali com eles. Então, a gente consegue justamente fazer esse direcionamento. Pode mandar uma mensagem para a gente no nosso perfil que a gente responde, encaminha e tudo mais. E nós garantimos os serviços. Voltando aqui para Clean, voltando aqui para Hugo, também garantimos o serviço com qualidade. Hugo, a gente queria... Uma das perguntas que também venho me questionando acerca sobre controle de praga é a questão quais os sinais que a gente vê que realmente é aquele condomínio, ele não faz de forma periódica que precisa ser feita, ou realmente tem a necessidade. Qual é o sinal que um síndico ele precisa ter para dizer assim, realmente, ou está numa fase crítica? Interessante a pergunta, muito boa. Vamos lá. Controle de pragas, se teve trânsito de pessoas, de material, o controle de pragas ele é necessário pela saúde, né? Pela saúde das pessoas. Talvez o que você esteja perguntando é quais os sinais para a gente identificar a periodicidade desse trabalho. Sim. Né? Eu acho que a primeira
pergunta que o síndico responsável pelo condomínio precisa se fazer o que é que acontece no dia do serviço de controle de pragas? Né? Você vê uma quantidade enorme de baratas, de formigas, de escorpião mortos. Se isso está acontecendo, você passa um período muito grande com uma infestação. A gente tem um equívoco em ver um serviço de controle de praga e dizer: eita, esse serviço foi bom, matou aí um bocado, né? Tem uma história que um dos meus primeiros condomínios que eu fiz lá em 2006, a gente começou a fazer o trabalho, eu subi para o último andar para fazer um orçamento de limpeza de caixa d'água na época, e eu olhei lá de cima e a área de baixo o piso era branco e ficou preto de barata. E aquilo, Nossa. eu olhei e disse: nossa, mas isso quer dizer o quê? Que aquele condomínio ele passou muito tempo infestado. Então esse é um ponto. Esse é um ponto que quem está nos escutando, né, nos assistindo, precisa ficar ligado. Né? Outro ponto, alguma coisa ruída por roedor, a presença de escorpião. Escorpião é uma praga que dificilmente aparece. Quando ela aparece, porque a infestação está alta. Presença de francesinha nas áreas de alimento. E dependendo do tamanho do condomínio e da quantidade de famílias que ali vivem, eu não indicaria um trabalho de controle de pragas superior a 3 meses. Porque você vai ter uma infestação, uma reinfestação. Né? O condomínio é muito pequeno, só pode fazer a cada 6 meses. Tudo bem, faz parte. Né? Mas uma indicação técnica, dependendo do tamanho do condomínio, dependendo da estrutura dele, é um trabalho trimestral, bimestral ou até mensal. Isso. E lembrar que nas previsões orçamentárias anuais é necessário que se coloque lá o custeio da dedetização do condomínio, certo? Eu conheço condomínio que faz uma vez por ano. Então, assim, isso é preocupante. Né? Então, além da dedetização, a limpeza de caixa d'água também, que é um dos fatores que a gente também vai abordar aqui, precisa ser feito porque também trata-se de saúde, né? Saúde dos próprios condôminos. E aí não tem uma lei também que aqui em Campina Grande, para não me falar besteira, se realmente tem esse regulamentado, eu sei que em grandes cidades é regulamentado ser feito a limpeza de caixa d'água, mas aqui na Paraíba não é obrigatório, né, essa periodicidade de ser feito essa limpeza. Eu tô falando besteira? Eu não creio que Porque não. A Anvisa ela orienta, né, a sempre manter a limpeza, porque o síndico ele é responsável pela saúde. Isso. Então, a mesma coisa de, por exemplo, aqui não ter uma lei, eu acredito assim, né, não ter uma lei regulamenta. que regulamente especificamente a Paraíba, mas se existe uma lei que a Anvisa ela é nacional. Né? Então, se ela é nacional, Vamos lá. é bom seguir o que os técnicos orientam. Existe uma indicação desse controle da água, né, da higienização do reservatório não passar de 6 meses. Em João Pessoa existe uma lei municipal. Em Campina, realmente, eu não devia ter Não trazido essa informação, mas eu não tenho essa informação. Mas, tirando a lei, vamos entender a importância da limpeza do reservatório de água. Né? Higienização é algo muito complicado de você dizer de quanto tempo você deve limpar. Vamos trazer aqui uma analogia para um piso. Quanto tempo a gente deve limpar um piso? Depende. Né? Depende da quantidade de pessoas que passam, depende se na área de fora do piso você tem uma poça que as pessoas vão entrar e vão sujar. Então, higienização de reservatório depende muito da realidade daquele condomínio. Sim. A condição da caixa faz uma diferença enorme. A caixa precisa estar fechada, ela precisa estar em um local que ela tem uma segurança, que passarinhos não pousem em cima, que não caia folha seca. Então tem uma série de situações que a gente precisa analisar. Mas de uma forma assim, se a gente puder botar numa forma geral, uma higienização a cada 6 meses ela é o mínimo que o condomínio precisa fazer.
E uma coisa interessante com limpeza de caixa d'água, que para controle de pragas também, mas eu gosto muito de frisar isso. Eu moro em condomínio e trabalho nesse ramo também. E vocês devem conhecer, mas nem sempre os síndicos, principalmente os que não são profissionais, eles conhecem a corresponsabilidade de quem está à frente de um Exato. condomínio. Perfeito. E você fazer um trabalho de higienização de reservatório ou de controle de pragas com empresas não credenciadas, com empresas que não garantem a segurança da execução do serviço. Baratear o serviço. Focar no preço, né? Eu costumo dizer que o síndico, se ele lê todas as responsabilidades que ele tem, ele pensa 3 vezes, né? Antes de assumir. Em Certo? assumir, e depois que ele está lá dentro, que ele descobre, ele começa a comprar esses serviços com mais cuidado, né? E a coletividade confia no síndico, né? Exato. Então, ele tem que entender que essa responsabilidade é dele. Ele é corresponsável e é um representante legal de todo o coletivo. Então, a saúde é o mínimo do mínimo que ele tem que levar a sério. É um dos S, né? Saúde, segurança e sossego. Isso. Então, saúde é um dos S que qualquer síndico que, se ele seguir os S, acho que qualquer síndico que siga esses S, ele tem uma gestão eficaz, uma gestão responsável. E até fazendo a pergunta para ti, Hugo, quais são então as características que você poderia comentar em relação a uma empresa, tanto de detetização como de limpeza, né? De caixa d'água, de que a empresa é confiável, de que a empresa é uma empresa segura para se fazer um acordo? Vamos lá. As empresas de controle de pragas, elas precisam ter 3 certificações básicas, né? Ela primeiro precisa ter um responsável técnico, que é um profissional formado em uma das 7 áreas que a lei exige, né? Engenheiro agrônomo, Químico, eu acho. químico, biólogo, zootecnista, farmacêutico, entre outras. E com esse responsável técnico assumindo uma função de responsável técnico, a empresa precisa tirar a licença sanitária do município, né? E precisa tirar a licença ambiental. Esses são as 3 licenças básicas, né? A gente na Clean tem quase 10 licenças, porque a gente tem trabalho com portos, aeroportos, trabalho fitossanitário, enfim. Mas essas são as básicas. Hugo, então toda empresa que tem essas 3, ela está apta a fazer o trabalho? Não. Porque a empresa pode estar licenciada e ela não tem o cuidado com o profissional. E você, síndico, é corresponsável. Se você contrata uma empresa licenciada, o técnico que vai lá é um cara que não tem carteira assinada, que ele não fez as ASOs necessárias. Os funcionários da gente, Matheus, os funcionários da gente, Nina, eles passam por exames periódicos semestralmente. São exames para a gente ver como é que está Saúde, a saúde dele, porque a gente trabalha com produto químico. E um condomínio ele pode ser responsabilizado por isso, se aquele funcionário ele colocar a empresa na justiça e tem a corresponsabilidade. Muitos síndicos, eles chamam o porteiro, sabe aquele porteiro Faz de muito tudo. tempo, faz Sim. tudo, né? Não, o serviço de controle de pragas é X, aí tem o porteiro que faz por X dividido por 3, né? A gente vai ali, compra a Caltrina e tal, ele faz. Isso é um risco enorme, né? Geralmente com formiga. Eu já tive uma experiência dessa. Que quando lá no condomínio tinha muito palmeiras. No condomínio que eu trabalhei. E aí o síndico, não, vai ali comprar aquele veneninho branco. Manda o zelador colocar lá. Só que ele não sabe que ele está colocando a vida do zelador em risco, porque ele não tem os equipamentos de EPI específicos para trabalhar com esse tipo de situação, né? sim, Tem né? inclusive, Sara, a parte técnica. Se você for fazer um controle de uma infestação de formigas ou próprio rato e você não faz o trabalho técnico correto, você pode quebrar aquela colônia, se tornar 2 colônias e a sua infestação dobrar. Entende? Então, o controle de pragas não é algo que qualquer pessoa faz.
Justo. Existe todo um processo Toda de técnica, análise. né? E voltando à sua pergunta, né, sobre a caixa d'água. Na caixa d'água, a gente precisa, dependendo da caixa, aí tem uma análise, mas você pode precisar de técnicos que têm as NRs, né, 3.3 e 3.5, são NRs de vão confinado, de altura. Dependendo da caixa, a gente precisa fazer uma análise dos gases que existem dentro daquela caixa. Sim. E os técnicos precisam entrar içados, né, amarrados com um cordão de vida, enfim. Acontece muito problemas com caixa d'água e que funcionários morrem, de fato. Há uns 2 anos atrás aconteceu, um síndico, ele resolveu fazer a limpeza com 2 funcionários do prédio e os 2 funcionários vieram a falecer. Então, assim, o síndico ele é responsável criminalmente. Ele é Exato. responsabilizado, né, criminalmente. Então, não dá para brincar com isso. O barato sai caro, ele é bem real, né? Eu despertei nisso, referente à caixa d'água, quando eu fui justamente no FECINIC, que eles frisaram esse acidente, não sei se foi que esse também fazia tempo, foi em 2019 que eu fui, um dos, né? E eles falaram isso, que na hora lá ficou a fumaça e ele não soube sair, e não tinha quem guiasse, talvez não tivesse essa corda, né, quem guiasse, e ele acabou falecendo. E os condomínios teve que pagar a indenização porque a empresa não era legalizada. Então o pessoal também não tinha essa qualificação, essa capacidade para fazer esse serviço. Foi onde eu despertei, eu digo, caramba, como a gente corre risco e como Deus protegeu até aqui. Exatamente, é Porque verdade. a gente brinca, porque isso você pensa que né, que não é, não, igual o síndico lá, pega aqui, faz ali, e quando acontece um problema grande, né, perdendo uma vida, aí a gente vê o quanto a responsabilidade não é só... Perde uma vida, Muito acaba sim. com a família. Exatamente. É por desinformação, né? Então eu acho que parabenizar vocês, né? Esse espaço aqui para a cidade de Campina Grande é fabuloso, porque é um espaço que a gente pode trazer mais consciência, trazer informações ricas para a nossa comunidade, né? Comunidade tão ativa, né? Campina Grande é uma cidade fervorosa. Os campinenses são muito vivos, né? Na sua própria cidade. Isso é maravilhoso. E a gente quer justamente passar esse conhecimento, juntar cada vez mais pessoas aí gabaritadas como você, Hugo, para a gente de fato dar aquele start, né? Exato. E estimular até a proatividade, porque, por exemplo, muitas vezes o pessoal tá na rotina, às vezes contrata a detetizadora, às vezes contrata outro prestador de serviço pela comodidade, né? Já conhece e tudo mais, e esquece justamente de cobrar coisas que são essenciais. Então, não somente essa questão de documentação, acho que a parte da documentação já completou, né? Tudo. Sim. 33, 35. Exatamente, a NR 33 e 35 e todas as 3 documentações base, né? Mas até um ponto que me deu a curiosidade aqui agora é em relação à questão do material que eles vão utilizar. Às vezes a gente nem tem essa curiosidade ou a proatividade de perguntar, né? De procurar entender, Sim. né? E, tipo, eu queria saber de ti se você já conhece algum caso de algum produto que foi mal aplicado, algum contexto mal aplicado, quais são os impactos disso, né? A gente nem pede ficha técnica, pelo menos eu tô 12 anos fazendo isso. E eu nunca pedi ficha técnica do produto que é aplicado para controle das pragas. Justamente pela confiança. Pela né? Mas é bom exato. dar esse start, como ele falou, para a gente aprofundar mesmo, não Isso. por desconfiar, mas pela certeza que está fazendo um bom serviço. né? Exato. Excelente case, né? É bom a gente falar sobre isso. Os produtos de hoje em dia, de ponta, né? Eles são produtos muito seguros. Né? Nós temos algumas multinacionais, empresas mundiais que trabalham com a produção de dome sanitário, né? Você tem a BASF, a Baia, a Chemone, a Syngenta. São empresas que trazem princípio ativos de fora. A Clean ela tem uma estratégia de parceiros muito baseado nessa segurança, trazer
de multinacionais. A gente compra em distribuidores, alguns da própria fábrica. Então a gente consegue trazer esses produtos de ponta para a Paraíba a um custo viável. Empresas menores, às vezes, elas não conseguem, até pelo preço que elas trabalham. Né? Sim. Enquanto a gente compra, sei lá, 100 litros, eles compram meio litro. Então eles não conseguem ter acesso a esses produtos. E aí entram os produtos que não são tão seguros, que é justamente produtos caseiros. Acho que todo mundo já teve uma situação de ir na rua passar, tem um produto aqui bom, mata tudo. Né? Então, tem produtos que não tem, né, a segurança dessas multinacionais. Então é um ponto muito importante vocês como administradores de condomínio, né, se antenar a isso. Se você contratar uma empresa séria, uma empresa que trabalha de forma profissional, teoricamente você nem precisaria se preocupar com isso, porque a gente entende que essas empresas usam produtos de qualidade, né? Mas o mercado nem sempre é isso que acontece. E por que a precaução da gente estar sempre botando um aviso de detetização que nos espaços que forem, os espaços que serão detetizados, na verdade, não pode ter crianças, idosos e animais? Segurança. Vamos lá. Os produtos hoje são muito seguros. A ppm, né, que é a partícula por milhão, a quantidade de princípio ativo em uma cauda de aplicação é muito baixa. Sim. De fato. Hoje, se você pegar um produto de ponta, com uma aplicação, com uma cauda bem diluída e com um técnico bem treinado, você não consegue ter um problema grave em um ser humano ou em um pet. Mas, para que esses produtos eles tenham essa liberação, eles passam por um crivo, um processo extremamente desgastante e dispendioso para as empresas. Tanto é quando você pega um princípio ativo que a gente usa para PCO, que a gente chama, que são empresas de controle de pragas urbanas, e um princípio ativo para o agro, que tem produtos que são compatíveis, o de controle de pragas urbanas é bem mais caro por causa desse processo. Uma coisa é você aplicar produto no agro, no campo, para matar cupim. A gente usa muito para plantio de cana-de-açúcar, um exemplo. E você pegar e tratar essa madeira que está aqui numa sala. Então, o risco para as pragas urbanas é muito maior. Então, primeiro, esses produtos passam por um crivo. Eles são liberados para o uso em segurança dentro de uma dosagem e dentro de algumas condições. O que a gente indica é trabalhar com um período de reentrada. Então, a gente pede normalmente 4 horas. Para você evitar um problema, para você evitar um contratempo, né? Porque, vamos lá, a aplicação toda correta, como eu acabei de falar, e você tem o contato de uma criança, ela encosta no produto, um cachorrinho, ela lambe. Existe todo um procedimento a ser feito após o incidente. E, olha, é difícil a gente dizer nunca, também não vou ser irresponsável para falar dessa forma, mas a probabilidade de acontecer algo grave com esse ser vivo é muito baixo. Então, por causa todo esse processo. Agora, se o produto é um produto mata tudo, feito na esquina, como a gente sabe que tem, aí eu não sei o que tem lá dentro. É verdade. Entendeu? Por isso, pais, quando a gente da administração fala assim, gente, são um período X, então atendam porque um profissional está orientando para que a gente tenha menos incidentes no condomínio. Eu lembrei eu vou lhe dar um exemplo, né? Saindo um pouco de inseticidas e entrando em raticidas. Né? A gente tem produtos para controle de roedores. Os produtos utilizados hoje são produtos que a gente, com uma dose de vitamina K1, você acaba completamente a ação dentro de um mamífero. E a quantidade de produto que a gente coloca num porta-isca, num ponto de iscagem, é muito baixo. Os
produtos eles têm um amargante natural, então uma criança, um cachorro bota na boca, naturalmente ele vai colocar para fora. Então são produtos muito seguros. Mas aí você tem os produtos, quem já ouviu falar aqui de estricnina, chumbinho, Sim. 1080, já ouviu falar? Esse chumbinho já, estricnina Pronto. também. O chumbinho ele é um produto que ele não é um raticida. Ele é um veneno letal de forma aguda. Pra todo mundo. Não existe antídoto para chumbinho. A Polícia Federal, um tempo atrás, ela ia atrás do rastro do pó branco e do pó preto. O pó branco é a cocaína e o pó preto era o chumbinho. O chumbinho até hoje é vendido em qualquer feira, que é um absurdo. Você guarda, sua criança pega, infelizmente, e bota na boca. Exatamente. Fetal, né? Fatal. Para sair é difícil. Então, tem que se tomar muito cuidado. Perfeito. Além disso, a gente tem uma série de pontos que a gente pode analisar, não somente em relação à questão de documentação da empresa, de produtos que eles utilizam, mas também de equipamentos, né? De como é que, por exemplo, eu acho que um impacto muito grande que a gente tem é, por exemplo, a pessoa vem aplicar com luva, vem aplicar com todo esse material, né? E aí, quais são os tipos de situações em que esses materiais é interessante se observar dentro da gestão, né? Pode simplesmente uma pessoa de chinelo, bermuda, aplicar, né? Então, queria saber de ti quais são esses equipamentos, na EPI, verdade, né? né? Os EPIs. Excelente. Em relação aos produtos, dos equipamentos de EPI, né? Um técnico bem equipado, ele tem que estar com bota, ele tem que estar com luva nitrílica, que é uma luva específica, ele precisa estar com uma máscara com 2 respiradores. Essa máscara ela tem um prazo, né? O respirador precisa ser trocado. Essas máscaras elas precisam ter um CA, que é uma certificação. Dependendo do tipo de aplicação, ele precisa ter um óculos. Dependendo, ele precisa ter um protetor auricular. Então, tudo isso traz segurança para o cliente e para o operador, né? Falando de EPIs. Equipamentos, também, normalmente, o controle de pragas simples, você usa um pulverizador manual, né? Mas a gente, na Clean, a gente tem vários tipos de produtos. A gente tem nebulizador, atomizador, termonebulizador, aplicadores de gel, aplicadores de produto em pó. Então, dependendo da necessidade, você tem um leque de equipamentos. Mas eu vou trazer um outro ponto, que eu acho que para levar a segurança e o conforto para o cliente do condomínio, que é a gestão da empresa. O controle de pragas, ele se parece muito com seguro-saúde. Você tem um seguro-saúde, né? Nós somos jovens, né? Então a gente paga seguro-saúde normalmente achando ruim, né? Sim. Procura o mais barato. Mas o seguro-saúde, você não descobre, você só vai descobrir se ele é bom na necessidade. O controle de pragas é a mesma coisa. Enquanto você não tem um problema grave com o seu controlador de pragas, você quer o mais barato. Isso. Na Clean a gente tem o que a gente chama lá de uma bancada multidisciplinar. A gente tem um engenheiro ambiental, um biólogo, uma química, uma nutricionista para trabalhar com restaurantes. E esse pessoal todo, ele trabalha fazendo o controle de qualidade do serviço. Então, a gente tem uma estrutura hoje que, se um condomínio precisar, ele tem com quem falar. E empresa é muito cultura, né? Então, na Clean a gente tem essa cultura. Primeiro, a gente atende o cliente. Não importa se o cliente não pagou, se o cliente não fez a parte dele, se o cliente não liberou os espaços. O problema aconteceu, vamos resolver. Depois que a gente resolve o problema, a gente vai entender o
que foi que aconteceu, o que é que precisa, se precisar fazer um realinhamento com o cliente, a gente faz. Mas o importante é você ter alguém que lhe dá essa gestão com responsabilidade. O que acontece no mercado da gente é que existem pessoas que aprendem a fazer o controle de pragas e eles conseguem levar a qualidade do serviço quando ele aplica. Sendo que um braço de uma pessoa dessa é curta, né? Então, vai ter uma hora que ela não vai conseguir dar essa segurança. E mesmo o cara sendo um bom técnico, ele tem estratégia para a compra de produto correto, ele se preocupa com a segurança dele, a segurança do cliente, ele tem seguro de responsabilidade civil e social. Na Clean a gente tem seguro de responsabilidade civil e social. Cobre qualquer tipo de imprudência, imperícia, qualquer problema que acontecer no serviço, a gente tem seguro para isso. Vamos lá, Deus o livre. A gente está fazendo um trabalho na área do condomínio. Ele vai furar com uma furadeira para instalar um dispositivo. Ele pega um cano de gás, explode o prédio. Misericórdia. Maria. O seu prestador de serviço, por mais decente, honesto e com mais boa vontade que ele tenha, ele não vai arcar com esse custo. Exato. A gente só faz o que a gente consegue fazer. Então, uma empresa credenciada, uma empresa que tem seguro é justamente para isso. Eu digo que o seguro lá do prédio, da empresa, eu não quero usar nunca. Só a franquia é R$12 mil, eu acho. Não quero, mas eu tenho. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Exatamente. Então, são tópicos, né, que é importante a gente entender, né, que um controle de pragas é um serviço muito detalhista, é um serviço que mexe com saúde, que mexe com conforto. Quer ver o grupo de condomínio ficar movimentado? Alguém filmar uma barata na área comum. Não. É um surto. Meu Deus, quem nunca, né? Quem nunca? Menino, fizeram Mexe com a vida de um todo auê numa traça. A sorte que eu conheço, a gente sabe o que é traça, né? O que é traça, o que é barato, o que é cachorro d'água, que aqui a gente fala cachorro d'água, o que é barata, enfim, a gente conhece bastante. Botaram uma traça, aí pronto, aquele auê, aí começa. Quando foi a fetichização e tudo Exato. mais. Ave Ave Maria. Olha, começa. Aí meu objetivo é de, gente, isso é uma traça, não é uma barata. A adaptação tá em dia. Objetiva. É. E até uma coisa interessante, né? Às vezes a gente faz todo o trabalho de detetização, de um controle justamente regular, mensal, bimestral e tudo mais, mas ainda assim a gente não reduz 100%, até porque a gente tem um fator externo, né? Sim. Que a gente não controla. Então até Terreno baldio, né? O outro prédio que não pode, como eu falei no início, pode não fazer, não regularmente. Pois é, e assim, até eu tava conversando um pouco antes aqui com o Hugo, nos bastidores aqui, né, do Edifício Podcast, e a gente comentou justamente sobre o contexto de, por exemplo, às vezes você vai fazer a compra de algum equipamento ou de fazer a feira ali, termina entrando, sei lá, o produto tá contaminado com Até formiga. no caixa de papelão, caixa de papelão. Traz, né? Tá, Acho que traz traz de muito. onde a gente vem, de onde vem. Olha. Dentro da rua. Caixa de ovo, pack de refrigerante, cebola. Dependendo de onde você compra, você traz a barata, porque uma platela germânica, que é a francesinha, ela novinha, ela é mínima. Ela vem ali escondida. Interessante. Controle de pragas, o nome já diz, né? A gente trabalha com controle. Se você tiver alguém que fala que extermina, ele não sabe o que é controle de pragas. Eu costumo dizer que a gente trabalha com gerenciamento de risco. Então, quanto melhor o controle, mais gerenciando o risco do aparecimento, de ter problema com praga, melhor, né? Então, a barata, ela pode aparecer, o rato, ela pode aparecer, ela pode vir do vizinho, ela pode ter uma revoada, enfim. E tem uns picos, assim, né? De temporada por ano, por exemplo. No inverno,
a proliferação de escorpião. as épocas, maior, né? Exato, né? Tem as épocas de maior incidência dessas pestes. Tem. Eu digo até assim. Tem, mas no Nordeste isso é muito pouco. Faz uma diferença muito pequena. Sim. Né? Você no Sul, São Paulo, Rio, controlar pragas no inverno é a coisa mais simples do mundo. É muito Não é gelado. tão simples assim, mas a temperatura eleva. Né? Quanto maior a temperatura, maior a capacidade da praga de se reproduzir. Então, nós temos aqui no Nordeste, eu brinco, né, que o Nordeste ele tem 2 períodos, né, calor e mormaço. Então, aqui a gente Calor, não tem quintura e essa, mormaço. a gente não tem muito essa trégua, mas sazonalmente falando, né, a gente tem os insetos alados, aí sim. Sim. A gente tem 2 períodos. Né? Agora, em outubro, novembro, inicia a época das moscas. A temperatura aumenta, né? A gente tem uma maior incidência de moscas e de reprodução delas. Chegando próximo, ali depois do Carnaval, perto da Semana Santa, a gente tem um mercado de peixe que aumenta muito. Então a gente tem uma crescente de moscas até Semana Santa. Passou a Semana Santa, normalmente você tem mais uns 20 dias, um mês, é natural. Você começa a ter uma queda de mosca e aí aparecem as muriçocas. E ela é muito presente no nosso inverno. Pelas chuvas, né? Mais barata, formiga, rato. Eu, sinceramente, faz 20 anos que eu estou nisso no Nordeste e eu não sinto muito essa diferença. Os roedores, em época de chuva, a gente tem um maior acúmulo de água nas tubulações, nas redes de esgoto das cidades, então eles tendem a sair. Então é muito comum, né? É normal que a gente nesse período de chuva tenha aparecimento de roedores. Não é falta de detetização, tá, pessoal? Porque geralmente o pessoal, quando vê muita barata, vê muito, né? Assim, tem muita barata. Às vezes é só que vê assim andando e morre. E aí diz, não foi feita a detetização. Pois é. E eu acho assim que. Eu não sei, o pessoal mandou alguma pergunta? Sim, não pergunta não, mas eu tenho um rapaz, eu acho que é H. Negão Miniaturas. Ele disse assim: muito bom as inovações tecnológicas de combate às muriçocas. Ele falou, acho que quando você falou sobre o portugalinhas e tudo mais, aí ele colocou aqui. Aí ele também disse: esse aí sabe o que está falando. Controle de pragas é com a Clean. Legal. Tá vendo aí? A gente também tem participação da TDG, a portaria virtual. Sim. Né? Bem interessante estar aqui conosco também. Tem a Cibele. E, assim, é legal ter a participação do pessoal. Eu acho que quem acompanhou aqui pôde ver que a gente abordou vários pontos, várias curiosidades, né? Eu mesmo não sabia de várias coisas aqui em relação à questão de barata, de formiga, enfim, essas coisas. E, no fim das contas, é muito bom a gente ver justamente a responsabilidade que é preciso ter para esse tipo de serviço, o impacto que a gente tem e o quanto é bom que a gente tenha empresas como a Clean, né, que tem essa responsabilidade. E é legal entender também que a gente tem um contexto de controle de pragas que é como você falou mesmo, é um gerenciamento de risco. Então, não é somente uma coisa que depende da detetizadora, não é uma coisa que depende somente do síndico ou do gestor, mas que depende de todo um conjunto. Sim. Os moradores, eles também fazem parte. Isso. Assim como fazem parte da segurança, no caso de uma portaria, fazem parte também da segurança ambiental, digamos assim, né? Então, eu acho que é uma conversa muito legal que a gente teve hoje, né? A gente já está se encaminhando. Acho que a gente esticou até. Fim. A O gente- assunto foi tão bom, né? Que eu esqueci Sim. agora. Não sei como não. Já falaram pra você, né? Não, até agora não mandaram cortar, não. Mas assim, de fato, foi uma caminhada muito legal em cada um dos agentes, né? E muito profissional,
né? Isso. Importante que a gente, quando fala de detetização em condomínio, a gente não tem esse profissionalismo que a gente trouxe hoje. Sim. Né? Foi muito importante. Além né? disso, outra coisa que acredito que no mercado você faz o diferencial, eu já senti isso, né, como pessoa, como cliente. Além do profissional, você se preocupa com o ser humano. Então, vocês têm uma visão humanizada, além de garantir a responsabilidade da saúde ambiental, né? Então, isso é um diferencial enorme. Isso está na nossa cultura, Nina. Nós temos hoje, no grupo todo, 73, 74 funcionários. O controle de pragas, ele é atendimento. Então, a Clean hoje ela tem um setor de RH. Eu tive na Clean primeiro um setor de RH do que um setor de DP, Sim, departamento pessoal. isso. Normalmente as empresas se preocupam muito em ter alguém ali para conduzir as documentações. Fazer folha, né? né? Então a gente tem uma profissional que trabalha diariamente comigo e a gente faz os planos de desenvolvimento, a gente tem sistema de bonificação para os técnicos, a gente faz treinamento, a gente cuida do nosso time, porque eu estou sempre à disposição do cliente, mas quem vai no seu condomínio vai ser um técnico nosso. Ele precisa ter a cultura da empresa, ele precisa se sentir bem na empresa, ele precisa se sentir cuidado. Né? Então, eu costumo dizer que em controle de pragas a gente tem estoque de produto, de equipamentos, mas a gente não faz nada sem a mão de obra. Sim. Então, a gente cuida do nosso time. Importante. E é isso, pessoal. Eu acho que agora considerações finais agora de todo Sim, mundo. né? Gratidão, certo, a você, Marcela, né? Conheci Marcela através do LGPD, não Sim. pessoalmente, mas evento, né? pelo evento. E, consequentemente, você também. Então, e vocês já foram no condomínio, né? Que eu trabalho também. Então, eu falo conhecimento de causa, né? Porque, assim, não é só você ver, você sentir a cultura da empresa. E é isso que eles levam para o condomínio, né? Só agradecer. E a motivação que você tem, eu sempre pergunto, de estar sempre motivando as pessoas, motivando o cliente, né? E dormir com a cabeça tranquila, né? No travesseiro. Costumo dizer que toda empresa, todo mundo que trabalha, toda empresa, ela precisa de dinheiro e a gente precisa ganhar dinheiro. Mas se fosse só por dinheiro, não valeria a pena. É verdade. A gente não tem dinheiro que pague isso, né? Isso. E existe uma questão de propósito. Vai além, né? Vai além. Vai além. Eu acho muito bacana esse movimento que vocês estão fazendo. Eu acho que a Clean, na posição que nós estamos hoje, né, como líder de mercado, a gente precisa se envolver nesse tipo de movimento, trazer informação, trazer soluções para o mercado. O controle de pragas, normalmente isso acontece em podcasts, é um assunto que rende, né, que as pessoas têm muita curiosidade, aparece uma dúvida, aparece outra, e é um prazer para a gente. Né? Eu comecei a trabalhar o controle de pragas muito novo. Na época eu demorei a entender a importância. Demorei não, mas a gente com 18, 19 anos, a gente vai amadurecendo. E hoje eu tenho um baita de um orgulho e acho que o serviço da gente é um serviço fundamental para a sociedade de uma forma geral. Sim. Com certeza. Responsabilidade social. Só complementando, eu falei de Marcelo, mas conheci pessoalmente Ivanice. Ivanice maravilhosa. Eu acho que também representa vocês, né? Ivanice, como você é conhecida como Nina, ela é conhecida como Nice. Né? Nice está conosco há 8 anos. Ela já foi vendedora, hoje é supervisora comercial externa e é uma pessoa que ela tem a cultura do atendimento da Clean. Quando ela está atendendo um cliente, eu sei que ela vai cuidar. Né? E Marcela é minha sócia, nossa diretora financeira. E ela agora, Marcela é jornalista, não sei se você sabe dessa informação. Marcela foi garota do tempo da Globo. Menina, há uns 15 anos atrás, mais ou menos. Caraca. E ela agora já vem, né? Já assumiu o marketing da gente há muito tempo e a nossa garota propaganda. É multidisciplinar Pode entrar. mesmo. Tá? E nas horas vagas é minha irmã. Tá vendo? Bom, minha gente, chegamos ao fim de mais um episódio do Edifício Podcast. Foi um prazer para nós, Hugo, estar com você nesta tarde, compartilhando um pouco do seu conhecimento acerca de controle de pragas.
como você mesmo disse, é um serviço que vai além de condomínios, é uma questão realmente social, de saúde pública também, né? Vamos dizer assim. E foi bem interessante a gente ter trazido esse diálogo hoje, fechando nossos S's que a gente vem nesses episódios, que nós trabalhamos muito a questão de segurança, saúde, né? E aí o sossego de todos nós quando a gente trabalha esses 2 itens dentro dos condomínios. Por hoje É isso. é isso, né, gente? Até mais, pessoal. Obrigado pela Obrigada a participação vocês, de obrigada. todos. Obrigado.